Mais um vídeo nós fizemos nessa noite. Hoje fizemos um vídeo no culto. O pastor Jeová foi quem ministrou a palavra. Nós vamos agora passar rapidamente nossa vinheta. Em seguida você vai poder contemplar a palavra de Deus. Mas antes, não esquece de deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais. Em nome de Jesus, nós vamos agora à nossa vinheta e logo depois a palavra do Senhor. Mateus capítulo 7, a gente vai estar lendo dois textos, em Mateus 7, depois vamos lá para Jó. Mateus 7, 24. Quem achou, diga aleluia. Aleluia. Tem que ser aleluia. Aleluia. Isso. Vamos orar ao Senhor. Papai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esta rica oportunidade, Senhor, onde iremos ouvir a Tua palavra, Senhor. E pela Tua graça, Senhor, mais uma vez estarei ministrando a Tua palavra, Senhor. Tua palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa, Senhor. Sabemos que cura, transforma, edifica, Senhor Jesus. Ainda nos dá uma promessa, Senhor, de vida eterna, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, toma, Senhor, as nossas mentes, nossos corações. Toma, Senhor, todo aquele que estará ouvindo essa mensagem pelas redes sociais, Senhor Jesus. Entra nos lares, nas casas, Senhor. Entra, Senhor, no meio dos corações aflitos, perturbados, angustiados, casais em pleno divórcio, filhos delinquentes. Transforma, restaura, porque Tu és um Deus de restauração, Senhor Jesus Cristo. Pai, haja com Teu impossível, Senhor Jesus Cristo. Traz cura, traz transformação, dissipa todas as trevas, coloca por terra, venha nocautear nessa noite toda ação maligna, Senhor, que o inimigo, Senhor Jesus Cristo, bate em retirada, Deus, através da Tua palavra, que é a luz. Ilumina, Senhor Jesus, todos os nossos corações, para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Diz assim a palavra do Senhor, palavras do próprio Senhor Jesus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. O que já me chama a atenção é logo no início do versículo, onde o Senhor Jesus Cristo diz: todo aquele, ou seja, qualquer um, não há acepção, se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro, se tem um Mobral, se já terminou a faculdade, não importa. O Senhor Jesus está dizendo: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então a gente analisa aqui que Jesus está pegando essa pessoa, esse homem que escuta a palavra dele, que pratica a palavra dele, como um homem prudente, inteligente, alguém que está disposto a fazer algo, mas algo com inteligência. E essa inteligência não vem das suas faculdades mentais, mas vem diretamente da fonte, que é a palavra. Ele está construindo uma casa, ele está construindo uma vida, ele está construindo um lar, uma família, mas pela orientação da palavra, ele está construindo tudo isso sobre as orientações de Jesus. Amém? Amém. E no versículo 25 diz assim: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos
e bateram com força, repita, com força, contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. Aleluia! Maravilhoso, é maravilhoso. Chuva, rios, ventos, uma força, ou seja, toda essa situação aí que aparentemente é natural, né? É da natureza, forças naturais, né? Só que tudo isso vieram com grande força, bateram com grande força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. É lógico, quando Jesus fala que a casa não desabou, ele não está falando exatamente sobre uma casa de parede, de tijolos, não. Ele está falando de uma vida que é alicerçada na palavra dele. E todas as situações aqui de chuva, rios, ventos, são situações adversas que vêm contra nós diariamente, mensalmente, e assim vai, e nós conhecemos muito bem. E ele termina aqui falando de um outro tipo de homem, no versículo 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Notem que tanto o prudente como o insensato, a primeira parte dos dois versículos batem, quando fala que o prudente ouve e o insensato também ouve. Tanto o prudente ouve a palavra de Deus e o insensato também ouve a palavra de Deus. E a grande diferença está naquilo que você já sabe, é o praticar. O prudente pratica e o insensato não pratica. E diz Jesus que o insensato construiu a sua casa sobre a areia. Por que ele não praticou? Porque ele já tinha ideia, ele já tinha pensamentos daquilo que é melhor para ele. Pô, essas orientações, ele pensa no seguinte: essas orientações de Jesus, pô, é legal, eu penso. Eu vou até sugerir, eu vou até falar com o Adriano sobre isso. Eu vou até falar com a Maria Chiquinha, eu vou falar com o João, com o Francisco, são ideias maravilhosas. Eu acho até que eu vou até pregar lá na célula. Eu acho até que eu vou dar algumas instruções. Quando tiver oportunidade, eu vou falar, né? Mas eu vou fazer as coisas do meu jeito. Sabe? Ele sabe, tem os ingredientes, só que ele faz do jeito dele. E o Senhor Jesus diz que essa pessoa ela é insensata. E no 27 diz: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Todas as situações que acontecem com o prudente também acontecem com o insensato. A chuva é a mesma, o transbordar dos rios, os ventos soprando, até o bater com força é a mesma coisa que acontece com o prudente. Só que, diferente, a casa do prudente não cai, e a casa do insensato cai. E Jesus disse que quando ela cai, ele diz que é grande a sua ruína. Eu vi um desenho bíblico, acho que tem uns 2 meses, que fala exatamente sobre isso. Não sei se você já viu, é bem interessante. A família está construindo uma casa, no desenho era uma casa, simbologia, trazer essa simbologia aqui, de Jesus Cristo, e em cima de uma espécie de uma pedreira, tinha um outro construtor. Né? E eles começaram, é legal que eles começaram a construir juntos. E com o passar dos dias, o que estava na pedreira, ele estava ainda levantando algumas paredes. E o que estava embaixo já estava colocando o telhado. E a mulher do de baixo estava até tipo já zombando, já era só. E o cara falava assim: pô, meu, vai logo aí, não, eu tenho que fazer minha casa na rocha. E que ele zombando e tal. Conclusão: o da pedreira, das pedras, ele mal terminou ainda as paredes. E o que estava que fez na areia já estava colocando já o tapetinho de bem-vindo, sabe? Seja bem-vindo. E lá, e passou os dias, ele já gozando da casa, já rindo, e o outro lá suando. Conclusão, passou um tempo, a casa da rocha ficou pronta. Só que aí veio a chuva, veio o rio,
veio a tempestade, isso aconteceu, né? E é legal que no desenho não tem muito a ver com a palavra que Jesus disse. Que no desenho o homem da rocha, ele desceu e ainda ajudou, porque veio uma chuva muito forte, derrubou a casa, e a mulher pedindo ajuda para os filhos, ele desceu e conseguiu salvar a família, né? É muito interessante isso. Abra lá no livro de Jó, por favor. Jó capítulo 1. Eu achei muito legal esse desenho. Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem, repita, um homem. Ele não era um super-homem. Ele era um homem. Ele era, como eu aprendi com a minha mãe, ele era um comedor de arroz e feijão. Ele era uma pessoa normal. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nós estamos olhando agora aqui para o prudente, aquele que construiu a casa na rocha. O Senhor Jesus, ele faz questão de destacar que ele morava na cidade de Uz, que o nome dele era Jó. E esse homem era íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. Parece que Jesus ele está com todo o orgulho, com toda orgulho mesmo, olhando, olha, na terra de Uz há um homem, e esse homem, o nome dele é Jó. Grave o nome dele é Jó. Eu acredito, porque a Bíblia também me dá respaldo para isso, que todo mundo conhecia Jó. Tanto na cidade, né? Tanto no mundo espiritual, no reino celestial, onde o Senhor habita, onde estão os anjos, mas também na atmosfera celestial, onde está Satanás e seus demônios. Todo mundo conhecia Jó. Todo mundo. E a primeira coisa que eu já quero deixar para nós já, que quando nós andamos em integridade com a palavra de Deus, nós somos conhecidos em todos os mundos. Em todos os mundos. No mundo físico e no mundo espiritual. Na região física e na região celestial. Todo mundo te conhece, todo mundo sabe quem é você. Lá você tem uma identidade. Não é essa identidade que nós temos aqui, cujo RG, CPF é o número tal, não. É uma identidade onde o Senhor diz que é íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. O próprio Salmo diz que aquele que teme a Deus, o anjo do Senhor guarda. Parece que eu entendo que é algo automático. Quando você teme a Deus, você não precisa nem pedir para o anjo te guardar, porque ele já sabe que já faz parte do papel dele guardar e proteger todos os homens e mulheres que temem a Deus. No versículo 2 diz o seguinte: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço. Isso é maravilhoso. Jesus ele dá um destaque. Ele dá um destaque. Você pega o seu filho, Adriano, pega o meu filho, e quando você vê que o teu filho ele se formou em algo, você é o primeiro a divulgar. Você coloca em todas as redes sociais. Você coloca um outdoor, você manda colocar até um adesivo no teu carro. Meu filho se formou, meu filho é isso, meu filho, e tudo aquilo que o seu filho faz, que te gera alegria, ele começa a falar, olha, o meu filho, e ele fala que esse filho, chamado Jó, ele tinha muitíssima gente a seu serviço. O cara, ele era muito rico. De maneira que esse homem, olha só, era o maior
Repita, o maior de todos os do Oriente. do Oriente. Outra coisa, quando nós nos colocamos na posição de prudência e obediência à palavra de Deus, sabe o que se cumpre? Deuteronômio capítulo 28. Você não será cauda, mas você será cabeça. Olha só, era o maior de todos do Oriente. Era o maior de todos. Tinha outras pessoas importantes? Tinha o prefeito, tinha o governador, tinha um monte de gente, juiz. Só que ele era o maior. Por que ele era o maior? Porque ele era um homem íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. Diz mais aqui no versículo 4. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs e comerem, a beberem com eles. Quando se encerrava o ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Olha só que interessante, Jó fazia isso continuamente. Isso me revela aquilo que nós já lemos e que a Bíblia nos traz, que ele era temente a Deus. Pelo que me dá a entender aqui, parece que os filhos de Jó, eles tinham uma vida um pouco fora do padrão daquilo que Jó era. Por que eu falo isso? Porque olha o que Jó fala. Jó pensava assim: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus. No meio da festa, tomando aquele vinho, né? Tomou um pouco mais, então. E é interessante que mesmo os seus filhos tendo essa vida dessa forma, a Bíblia fala que ele, no versículo de número 5, ele chamava os seus filhos, os 10, e santificava. Ou seja, os seus filhos eram obedientes a ele. Os seus filhos ouviam ele. Santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. A gente vê aqui que esse homem chamado Jó, ele era uma pessoa que tinha uma vida, uma casa, espiritualmente falando, edificada sobre a rocha, que é Jesus. A gente não vai encontrar o nome Jesus no Antigo Testamento, mas a gente vai encontrar a palavra rocha no Antigo Testamento. O próprio Deus fala lá em Isaías e outras passagens também, que ele fala: não há outra rocha que eu conheça, eu sou a rocha. E Jesus é a rocha. Então a gente vê que esse homem chamado Jó, ele tinha uma vida, uma família alicerçada sobre a rocha. Amém? Amém. E quando você está na rocha, todo mundo que mora perto de você, automaticamente é beneficiado pela rocha. É beneficiado. Assim como aconteceu na vida de Ló. Ló era abençoado por causa de quem? Por causa de Abraão. Abraão vivia uma vida sobre a rocha. Vivia sobre a vida. Uma vida espiritual, uma vida que agradava a Deus. Vamos continuar mais um pouquinho? Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. É legal que a Bíblia aqui no versículo 6, ela fala que num dia qualquer, em um dia onde Deus decidiu fazer uma reunião, eu acredito que essas reuniões eram frequentes. Eu não sei por qual motivo Satanás ele foi nessa reunião. Eu não sei se já era de costume, eu não sei. Eu só sei aqui que ele já não era um anjo de luz. Porque se ele fosse um anjo de luz, ele não era chamado de Satanás. Satanás significa adversário, mas mesmo assim,
ele foi, e mesmo assim Deus consentiu. Mas, continuando no versículo 7, diz o seguinte: então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? O bacana aqui é que quem começa a falar é Deus. O que me dá a entender? Me dá a entender o seguinte: é que tem uma pancada de anjos na frente de Deus, milhares e milhares de anjos, todo mundo ali sentado ou em pé, eu não sei, uma assembleia, esperando o Todo-Poderoso falar. E ele se dirige a um e fala: Satanás, da onde você vem? Aí você já pode imaginar, né? Todas as cabecinhas dos anjos olhando para ele. E Satanás fala: de rodear a terra e passear por ela. De rodear a terra e passear por ela. A gente vê como funciona, né? A gente tem a dimensão do espírito, né? Sem passaporte, sem ônibus, sem metrô, sem avião, né? Rodeia a terra e passeia por ela. É lógico que nós estamos falando aqui de Satanás, mas espiritualmente falando, todos os seres celestiais, anjos, demônios, têm a mesma forma de se locomover assim. Uma hora estão aqui, uma hora estão no Japão e assim vai, sucessivamente. Mas o que chama a atenção aqui é o que Deus pergunta para ele. E o Senhor diz, versículo 8, e o Senhor disse a Satanás: outra coisa, hein? Você vê que, note que Satanás só respondeu aquilo que foi perguntado. Tá? Eu só perguntei aonde você foi. Legal? Autoridade. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Aqui eu já acredito que Deus já deu uma cutucada. Por quê? Porque ele queria falar, Deus queria falar do filho amado, do servo querido. Você tem passeado pela terra e tal, rodeado e tal. Nessas tuas caminhadas aí, você foi lá na terra de Uz? Eu já ouvi falar. Um bairracinho assim. Você conhece Jó? É uma cutucada, porque ele é o adversário. Ele quer tirar, de certa forma, a alegria de Deus, provocar, porque ele não pode tocar em Deus, mas ele pode criar tristeza, criar algum tipo de sentimento que venha deixar Deus triste, como? Atacando os seus filhos. E Deus chega para Satanás e fala: Satanás, tu tem visto meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Olha só, olha o que Deus fala, olha aonde esse homem, o patamar que esse homem Jó chegou, onde o próprio Deus diz que não há ninguém como ele na terra. Me perdoe os teólogos, os historiadores, mas o que me dá a entender aqui é que ele não está se tratando somente da terra de Uz, mas ele está falando da terra. Não há ninguém como ele na terra, do globo. Em que sentido? Temente a Deus, se desvia do mal e tal. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. É legal que ele se desvia do mal. O que me dá a entender? É que ele tem ciência daquilo que é errado, ele se desvia. Por que ele se desvia? Porque ele é temente a Deus, ele é íntegro, ele é reto. Os seus juízos, aquilo que ele falava, aquilo que ele, de certa forma, se viesse alguém falar com ele e falasse: Jó, o que você acha? Fulano fez isso e outro fulano fez aquilo. Esse fulano é o juiz fulano de tal, e esse daqui é o tio lá que toma conta das cabras. O que você acha? O juiz está errado, porque ele era um homem reto. Ele não tinha esse negócio de se a pessoa era importante ou se era... Não, para ele as coisas tinham que ser certas. E a Bíblia diz que ele era reto, ele era íntegro. Ou seja, ele não era alguém que se vendia, não era alguém que era levado ao suborno. Ele era íntegro. Mas por que ele era íntegro? Por que ele era reto? Porque ele temia Deus.
E ele se desviava do mal. E no versículo 9 diz: então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Será que realmente... Aí Satanás ele apelou. Ele falou: Deus, tudo bem, ele teme ao Senhor, tá, mas será que é por causa disso mesmo? Será que não tem um outro motivo? Que ele ora, que ele busca? Analisa bem, Deus. Para pensar. Olha só, essa devoção toda não é normal. Olha para os outros filhos. Olha para os seus outros discípulos. E ele continua no versículo 10. Não é verdade, eu gosto desse versículo aqui, mesmo ter sido palavras ditas por Satanás, mas é aquilo que realmente aconteceu. Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Amados, você acha que Satanás não queria colocar sua pata antes na vida de Jó? Não queria tocar nos filhos de Jó? Não queria tocar nos bens de Jó? Mas por que ele não tocava nos filhos e nem na vida de Jó? Porque o próprio Deus diz a palavra que ele cercou a vida de Jó. Ele cercou. E por que ele cercou? Porque ele achou que Jó era alguém que eu decidi guardar a vida desse homem porque eu gostei dele. Não, porque ele era um homem que temia a Deus, respeitava a Deus. Não importa aonde você vá, é onde se cumpre Salmo 91, que diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, e tu não serás atingido. Por quê? Porque o Senhor nos guarda. Aleluia. Eu conheci um policial, quando eu trabalhei no fórum, ele falou que ele teve que passar, os policiais, obrigatoriamente, tem que passar por isso, de uma forma obrigatória. Teve troca de tiros com ladrões, eu não lembro o que foi, e ele falou que uma das balas, ele estava agachado na viatura, tá? Uma das balas, ela parou centímetro acima do capô. E ele estava com a cabeça bem ali atirando. E quando acabou toda aquela confusão, o policial que estava com ele falou: fulano, olha só essa bala, cara. Ele olhou assim: tô vendo, tudo bem, tá. Cara, é onde você estava, cara. A bala parou bem aqui, olha o projétil da bala. Ele riu e contando para nós isso. Por que eu falei isso? Porque ele é cristão. A bala, sabe? Imagina aqui o capô do carro. A bala, ela passou, ela atravessou, só que ela parou bem onde ele estava. O que foi isso? Ah, foi coincidência? Não. Isso é Jesus Cristo, a mão do Senhor. E tantas outras coisas que a gente vê que Deus nos guarda e nos protege. E olha só que interessante. Não é verdade que tu mesmo cercaste uma cerca, não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele? O que é isso que é ao redor dele? Que aonde Jó vai, ele está protegido, não importa. Eu vou no mercado, estou protegido. Eu vou na farmácia, estou protegido. Aonde quer que eu vá, eu sou protegido. E não somente ele, mas a casa dele e tudo o que ele tem. Tudo o que ele tem. Lembra daquela passagem de Eliseu, já morto, seus ossos jogaram cadáveres onde ele estava enterrado. O que aconteceu? Os cadáveres voltaram à vida. Por quê? Porque mesmo os ossos de Eliseu eram santificados. Aonde você for, Cláudia, aonde nós fomos, nós somos santificados. E Aleluia. Santificados é guardados, separados. Aleluia. Separados. Eu já vi muito testemunhos de pessoas bruxos, feiticeiros, que vão em cemitério, eu vi até recentemente, vão em cemitério para pegar ossos de pessoas, para poder fazer feitiço, e quando eles vão em alguns túmulos, o guia, que é chamado para eles, mas é demônio, fala: naquele ali não toca não. Por quê? Porque aquele lá é do homem de branco. Aí tu tem que pegar o outro. Naquele não toca. Eu me lembrei agora, faz muito tempo, foi um testemunho que eu vi lá na Vida Nova, eu estava na Vida Nova, o pastor Raimundo, lá do Guarujá. E ele fazia feitiços, né?
não sei se a gente vai estar vendo aí, escrevendo lá, Deus nos abençoe com as coisas. Ele fazia feitiço na época, macumbeira e tal, e ele fazia feitiço, mas feitiço não era coisinha de galinha preta, não, era coisa de cabeluda mesmo. E ele fala que ele foi convidado para poder marcar uma pessoa, uma determinada mulher, e deram, quanto tempo você faz isso? Eu falei, 24 horas. 24 horas, então fechou quanto? É X. Então, beleza. E passou. 24 horas, 48 horas, e nada acontecia com a mulher. Passou uma semana, o rapaz veio, que havia contratado ele, e falou, e aí rapaz, você falou que 24 horas, mata, eu vim aqui porque indicaram você, que você é uma pessoa que faz o serviço sem nenhum tipo como pode dizer assim, sem ninguém saber. Aí ele falou, calma aí, me dá mais uns dias. E o rapaz saiu. Aí ele invocou toda aquela perturbação toda e falou, o que está acontecendo? Chamando os guias, os demônios, o que está acontecendo? Eu falei para vocês ir lá e tal, e tal, e tal, e tal. Eu quero falar com o cabeça, eu quero falar com o chefe. Aí disse que veio o chefe, ele conta a história, o testemunho. Ele falou, por que você não matou? Por que você não foi na casa dela? Ele falou, eu fui. Mas por que você não matou ela? Não me deixaram entrar. Como não deixaram entrar? É que na hora que eu fui na casa dela, tinha 2 homens de branco desse tamanho que não deixavam eu entrar na casa dela de jeito nenhum. Eu acredito nisso poderosamente. Aleluia. A mulher é crente. A mulher é crente. E eu acredito que talvez ela nem orava pedindo para proteger a casa dela. Ela temia. A vida de Jó era alguém que era totalmente alicerçado na rocha. Aleluia. Na rocha. Ele tinha dificuldades? Ele tinha dificuldades. Ele passou por dificuldades, não sabe sobre isso. Eu não vou falar sobre isso. Eu quero falar sobre a vida que ele tinha. E tudo aquilo que ele passou depois da aprovação, ele permaneceu. Por que ele permaneceu? Porque ele tinha uma vida formada, firmada na rocha. Aonde vieram sobre eles chuva, veio tempestade, rio, com grande força. E o que aconteceu na vida dele? A chuva não derrubou. A casa não foi destruída. E ele permaneceu. E a palavra do Senhor diz que tudo foi restituído. Tudo foi restituído. O Senhor Jesus, a gente sabe muito bem disso, que muitas coisas Ele não vai nos livrar de acontecer, mas Ele vai nos livrar para que a gente não venha cair e se machucar, como no caso de Jó. A palavra do Senhor diz que Jó ele sofreu chagas, tanto que ele tinha que coçar com telha. A palavra diz que eram úlceras. Eu fiz um estudo há uns anos atrás, e essas úlceras era algo que fedia, saía bicho, né? Não se sabe ao certo quanto tempo ele ficou assim. Ele ficou pobre, 40 anos, ele ficou pobre, perdeu seus filhos, a sua esposa, convenhamos, a gente fala da esposa dele, mas, amado, imagine uma mulher que vivia e comia do bom e do melhor durante muito tempo, e de repente ela perde tudo, perde 10 filhos, perde toda a sua riqueza. Pelas palavras que ela diz, é óbvio que ela não tinha uma vida temente a Deus. Mas convenhamos, é justificativo aquilo que ela falou? É justificativo. É certo? Não, mas é justificativo. Uma pessoa normal falaria isso. Mas ele fala para ela, mulher, tu é louca. É interessante que Jó perdeu a sua saúde, Jó perdeu o seu dinheiro, Jó perdeu os seus filhos, mas ele não perdeu a sua saúde mental, espiritualmente falando. Ele continuava sóbrio. Por quê? Porque ele tinha uma vida alicerçada na rocha. Vamos se colocar de pé, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você colocasse a mão na sua cabeça, onde você guarda ali a palavra, onde você armazena ali tudo aquilo que recebe do Senhor. Repita assim comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus.
que nesta noite que nesta noite eu tomo posse eu tomo posse do capacete do capacete da salvação. da salvação. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite nesta eu noite entendo eu que eu entendo, preciso eu preciso edificar edificar a minha vida a minha vida sobre a rocha, sobre a rocha, que é Jesus. que é Jesus. Senhor Jesus, Senhor eu Jesus, entendo eu que eu entendo, preciso eu preciso edificar a edificar minha vida a minha vida segundo segundo as orientações as da orientações tua da palavra. tua palavra. Por isso agora, Por isso agora, Senhor Senhor Jesus, Jesus, tira, tira, lava lava toda a sujeira, toda a sujeira, toda a imundícia toda a da minha imundícia mente, da minha tudo mente, aquilo tudo que aquilo está bloqueando está o meu bloqueando raciocínio espiritual. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu tomo posse eu tomo posse nessa noite nesta da noite tua palavra, da tua palavra, que aonde disse que aonde que disse se eu obedecer se eu obedecer a tua a palavra, tua palavra, o Senhor me colocará o Senhor me colocará sobre cabeça. sobre cabeça. Eu serei o maior, Eu serei o maior, não porque sou bom, não porque mas sou porque bom, tu és bom. mas porque tu és Senhor, Senhor, eu sou teu filho, eu sou teu e filho. tu és meu pai. Guarda a minha vida, Minha vida. em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Aplauda o Senhor bem forte.